Terceira questão. Apesar da captação de água da reserva técnica das represas Jaguari, Jacareí e Atibainha, a partir de maio deste ano, o sistema Cantareira atingiu o índice de 8,2% nesse sábado, dia 20, o mais baixo da história desde o início da captação do volume morto, segundo uma edição da campanha de saneamento básico do Estado de São Paulo, Sabesp. Nesta sexta-feira, dia 19, o índice da represa estava em 8,4%. A Sabesp considera o nível do sistema Cantareira pelo volume útil mais a reserva técnica, o volume morto das empresas Jaguari, Jacareí e Atibainha. O Cantareira abastece atualmente cerca de 6,5 milhões de pessoas só na Grande São Paulo. No dia 16 de maio, com o início da captação do volume morto, o nível do sistema Cantareira também estava em 8,2% e subiu para 26,7% com a adição de 18.000% de água da reserva técnica. A água do sistema Cantareira e de outros reservatórios deve ser carreada para uma adutora onde deverá passar por um tratamento prévio, antes de ser distribuída para a população. Levando em consideração esse tratamento prévio, pode-se afirmar que a água tratada provinda do sistema Cantareira, quando comparada com outras águas tratadas oriundas de sistema onde o nível de água armazenado seja maior, 2 pontinhos, possui maior índice de sólidos, maior quantidade de metais, maior quantidade de micro-organismos, maior quantidade de oxigênio dissolvido e possui os mesmos parâmetros de qualidade. É importante uma leitura atenta, é importante uma leitura meticulosa, uma leitura cuidadosa a respeito disso daí. Do que nós estamos falando? Da água após tratamento. E da água após tratamento, pessoal, é importante que você lembre que a água exige determinados parâmetros de qualidade. Parâmetros de qualidade que não são meramente de natureza estética, mas parâmetros de qualidade que têm natureza estética e em alguns momentos isso tem que ser dito, mas que também tem a questão de conservar a saúde pública, a questão da saúde pública, tá ok? Então nós vamos tirar determinados odores dessa água, nós vamos tirar determinada coloração, é ideal, é adequado que essa água seja incolor, inodora, insípida, tá ok? Então, nós temos uma água que vem de um reservatório que tem que passar por um tratamento. Então, nós vamos passar por um tratamento primário, tá certo? Um tratamento... Vamos começar com o tratamento preliminar, tá ok? Vamos tratar preliminarmente a água. Então, de forma preliminar, o que nós vamos fazer? Nós vamos retirar os sólidos grosseiros. Quando eu digo sólido grosseiro, eu estou falando de quê? Eu estou falando de garrafas de plástico, eu estou falando de garrafas PET, eu estou falando de pedaços de madeira, eu estou falando de pedaços de móveis que a gente vê que são lançados nesses cursos d'água. A gente está falando dessa poluição mais grosseira, folhas, galhos, coisas desse nível. Esse material grosseiro é retirado por um sistema de grades, né? Grades semelhantes àquelas grades de cadeia, você vai ter barras de ferro que vão reter esses sólidos maiores. Entretanto, é importante que você observe que eu me contive em reter os sólidos maiores, mas os sólidos menores, aqueles que eu não consigo perceber, foi exatamente o que caiu no Enem do ano passado. Senhores, vamos retirar os sólidos menores, aqueles que eu não consigo perceber. Aí você vai para um tratamento que nós chamamos de primário. No tratamento primário, nós vamos nos ocupar em eliminar os sólidos suspensos. E esses sólidos suspensos, meus queridos, são aqueles sólidos que são imperceptíveis, tá certo? E geralmente esses sólidos imperceptíveis, eles são retirados com um agente floculante. O agente floculante mais comum seria o sulfato de alumínio. Não é obrigatório que você saiba a natureza desse agente floculante, mas seria interessante se você guardasse essa informação. O agente floculante é o sulfato de alumínio, é o responsável por formar um precipitado gelatinoso que será posteriormente removido numa caixa de areia. E esse precipitado gelatinoso remove os sólidos suspensos. Dependendo
da origem da água, dependendo de onde essa água está sendo captada e das características de onde essa água está sendo captada, seria necessária a remoção, por exemplo, de poluentes como os clorofluorcarbonos, tá? Ou derivados halogenados, que foi a questão do ano passado. E a remoção desses derivados halogenados geralmente é feita na caixa de areia, com o uso de carvão ativado, né? O carvão ativado aqui, ele atuaria como uma peneira molecular, tá ok? Estou usando aqui uma linguagem figurada, peneira molecular, mas é isso que o carvão faria. Ele iria reter algumas substâncias que estão dissolvidas naquela água que são indesejáveis, como derivados halogenados, por exemplo. Então, aquela questão do Enem de 2014, nós temos exatamente essa abordagem. É uma coisa extremamente específica, mas que você não pode esquecer. Durante a remoção do tratamento dos sólidos suspensos, com o agente aglutinante, floculante, sulfato de alumínio, eu posso também, dependendo da fonte de água, das características desse corpo d'água, onde está essa água, de repente seria necessária a remoção de derivados halogenados. E ela geralmente é feita com carvão ativado. O carvão ativado tem a utilidade de filtrar essa água e remover algumas substâncias que sejam nocivas e que vão ser, vamos assim dizer, captadas, vão ser retidas na estrutura do carvão. Muito bem, remover os sólidos. É comum, é normal, é frequente que ainda exista a necessidade da remoção de micro-organismos patogênicos. E quando da remoção de micro-organismos patogênicos, nós vamos agora para o tratamento secundário. E aí, esse tratamento secundário, nós estamos visando a remoção de micro-organismos patogênicos. Nesse tratamento secundário, tá certo? Nós temos aqui o tratamento com cloro, que é o mais comum, eficiente e barato, mais comum, eficiente e barato, não esqueça disso, mas dependendo da qualidade de água que se deseja, dependendo do nível que você deseja de remoção de micro-organismos, você pode também fazer uso de ozônio e você pode fazer uso também de radiação ultravioleta. Wagner, onde eu vou usar água com esse nível tão elevado de remoção de micro-organismos? Água a ser utilizada em hospitais, por exemplo. Para começar. Água utilizada em hospitais, por exemplo. Água utilizada na produção de medicamentos. O ideal é que essa água não tenha nenhum tipo de micro-organismo patogênico. Portanto, a utilização de radiação ultravioleta, a utilização de ozônio pode ser necessária nesse tipo de água. Mas em outros tipos de água, o tratamento com cloro, que a gente chama de cloração, pura e simplesmente já resolve. Uma vez que você remove os sólidos grosseiros, os sólidos suspensos e aqui os micro-organismos, essa água agora vai para um tratamento final. O tratamento final que seria a fluoretação. E aí é importante você guardar esse detalhe. A fluoretação não é obrigatória. A fluoretação constitui uma atitude de saúde pública. É muito mais vantajoso se gastar recursos, se gastar dinheiro fluoretando a água, do que você deixar a água sem fluoretação e ela aumentar os índices de cárie dentária na população. Então a fluoretação, ela tem como objetivo diminuir o índice de cárie dentária na população. É mais barato fluoretar a água, tratá-la por fluoretação, do que gastar com o tratamento de cáries posteriores. Importante ressaltar também o seguinte: o fenômeno da fluoretação, o fato, da fluoretação, a atitude de fluoretação, ela poderia causar também uma questão de fluorose, contaminação por flúor, principalmente em crianças. Observem que os cremes dentais infantis, eles não têm flúor. Um creme dental infantil tem lá, não contém flúor. Por quê? Porque o flúor adicionado à água já é mais do que o suficiente para uma criança. Quando ela tem uma ingestão maior de flúor do que a sua idade necessita, ela pode ser acometida de uma doença chamada fluorose, tá ok? Então lembre disso.
Passada a fluoretação, nós vamos agora para os parâmetros de qualidade. Ajuste de pH, ajuste da demanda bioquímica de oxigênio. O ideal, né, é que não haja demanda bioquímica de oxigênio, porque é um indicativo da presença de micro-organismos patogênicos. pH, demanda bioquímica de oxigênio, a cor, a turbidez, coliformes, a presença de coliformes totais. O parâmetro para coliformes é zero, é importante que fique claro. E depois dessa análise toda, aí a água vai ser levada à população, ela vai ser distribuída. E aí está o grande ponto. Depois desse tratamento todo, tratamento preliminar, tratamento primário, secundário, tratamento terciário, distribuição, toda a água é rigorosamente igual. Não importa de onde ela venha, ela terá os mesmos parâmetros de qualidade. Repito, esses parâmetros são iguais. Então, dentro de um mesmo sistema, como seria o sistema Cantareira e as empresas que abastecem esse sistema, aquelas águas, após tratamento, elas têm o mesmo parâmetro de qualidade, os mesmos parâmetros. Portanto, o item correto seria o qual? Seria o item E. Os parâmetros de qualidade dessas águas serão os mesmos. Isso é o ideal, é isso que se espera, é isso que se propõe. Tá ok?